Mais uma vez que eu surjo aqui no canal para falar sobre o quê? Exatamente, cinebiografias, porque tivemos aí várias cinebiografias, vários filmes aí na última temporada que são sobre músicos ou que são musicais. E hoje eu vim falar de mais uma cinebiografia porque a gente tem que falar desse gênero, porque é um gênero que tá aí há muito tempo, desde Bohemian Rhapsody, que tá numa alta, vários filmes de cinebiografia sempre caindo na mesma coisa, sempre caindo naquele formatinho quadradinho, aquela coisa cheia de clichês que a gente já conhece, que meio que tentam recapitular toda a vida do seu cantor ali, né? Toda a vida do biografado. E aí, quando vem um filme que ele faz alguma coisa um pouquinho diferente, a gente já meio que tende a gostar, né? Afinal de contas, já é um alívio perto de toda a mesmice que a gente tá acompanhando. E por um bom tempo eu fiquei tentando entender o que o completo desconhecido do James Mangold, que é a cinebiografia do Bob Dylan, tinha de diferente, porque eu assisti esse filme sem nenhuma expectativa e eu gostei bastante. E aí depois de pensar um pouco sobre isso, de ficar pensando e refletindo sobre o que esse ele fazia de fato de diferente, né, na biografia, eu comecei a notar que na verdade o James Mangold, ele estava indo na contramão de várias dessas cinebiografias padrãozinhas que a gente tem visto nos últimos tempos. Ele estava muito ali contrapondo o filme do Bob Dylan a outros filmes que a gente viu, principalmente porque faria sentido fazer isso com a figura do Bob Dylan dentro da história que ele tá contando aqui. E eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas realmente o ponto que me chamou muita atenção de cara é como o James Mangold, ele não tenta fazer ali uma biografia que vai fazer o Greatest Hits do Bob Dylan, né, os melhores momentos da vida do cantor, nem aquele filme que vai tentar contar tudo, né, aquele filme que vai meio que passar por cada evento minimamente relevante, só para dar um check no checklist da vida do Bob Dylan. E então o que o James Mangold ele faz aqui? Primeiro que ele opta por um recorte muito específico, o que já é um ótimo sinal pro filme, né, de não tentar arcar com tudo, tentar arcar com coisa demais para um filme de 2 horas, de 2 horas e meia. Aqui a gente tem um filme de 2 horas e 20, que já é um pouco longo, mas que ele trabalha muito bem na duração para contar o que ele quer contar, né, para contar esse recorte que o James Mangold ele tem a intenção de contar. E ele tenta fazer um filme que ele não vai ficar ali tentando glorificar o Bob Dylan como aquele gênio incompreendido, como aquele homem à frente de seu tempo na música. Não, ele vai voltar às suas questões e seus conflitos para algo mais intimista, tentando mostrar uma outra vertente do cantor, né? Tentando mostrar uma vertente muito mais perturbada, muito mais ali conflituosa, com várias questões que não são questões também que a gente vê sendo muito abordadas em outros filmes do tipo. São questões muito mais voltadas a como o Bob Dylan ele lidava com o sucesso, como ele via aquela questão do sucesso e como daí nasciam várias questões ali, vários conflitos internos que ele carregava consigo. Então, em vez de tratar o Bob Dylan com um viés de grandiosidade, o James Mangold ele resume o Bob Dylan a um ser humano mais perturbado, mais introspectivo em vários momentos, com aquela questão ali mais melancólica e por vezes até meio babaca, que vai precisar lidar com esses conflitos, né? Vai precisar ser aquela pessoa que eu acho que é muito interessante porque ele é muito humano, é aquele cara que tá ali colocado, não tá sendo endeusado em nenhum momento, que na verdade ele meio que tá sendo quase uma vítima da idealização que cai em cima da cabeça dele. E ao mesmo tempo, o Mangold, ele vai desconstruindo, né, contrapondo um completo desconhecido com outras cinebiografias que assumem um tom mais de musical, né? Mais ali um espetáculo. Então os momentos musicais aqui, eles não tentam perseguir esse lance de fazer uma obra muito grandiosa, uma obra assim muito que vai chamar atenção pelo aspecto visual, pela montagem, ou por causa realmente de números musicais envolvendo as músicas. Não, as músicas em si, elas se tornam muito mais ferramentas do roteiro que funcionam para reverberar o status, o sentimento psicológico do Bob Dylan para o espectador. E a gente vê isso sendo desdobrado em vários momentos da obra, né? Em vários momentos, até pela forma como o próprio Bob Dylan ele se relaciona com as pessoas ao redor. Mas antes de eu continuar falando sobre o filme, eu queria só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo. Vai me ajudar bastante, vai ajudar o meu trabalho aí a chegar para mais pessoas, esse vídeo chegar, alcançar mais pessoas. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, sejam de lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. Estamos aí no finalzinho da temporada do Oscar, então eu falei bastante da premiação. Fiz vídeo de todos os filmes indicados. E se você já me viu, né, se você já conhece aqui o canal, dá uma verificada se você realmente tá inscrito, porque às vezes o canal ele chega pra você, o YouTube tá te recomendando, mas você ainda não se inscreveu, então vale você fazer esse double check e se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito. E também se você gosta de cultura pop, séries, livros, eu comento mais dessas coisas lá nas minhas outras redes sociais, então vale me seguir nelas também. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí
aí falar de Um Completo Desconhecido, biografia, né, cinebiografia do Bob Dylan, dirigida pelo James Mangold, que é um filme que me pegou muito de surpresa, porque eu fui ali com uma expectativa até meio que baixa, e olha, foi um filme que me surpreendeu, é melhor do que eu imaginava, é um filme assim muito consistente dentro da proposta que ele tem, e que acaba sendo aquela obra que eu fiquei assim mais curioso de conhecer mais do Bob Dylan, já que eu não sou realmente um grande fã dele, não no sentido de não gostar do trabalho dele, mas realmente porque eu nunca fui atrás para conhecer mais. E aqui não só eu vi algumas músicas que eu conheço, né, que eu já conhecia e essa música é do Bob Dylan, mas também vi outras músicas, vi outros momentos que eu achei muito interessante e me deixaram muito mais curioso para ir atrás da história do cantor. Uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive, é justamente a forma como o Bob Dylan ele se comporta diante do estrelismo, né? Diante dessa questão toda do sucesso, de se tornar um ícone. E o James Mangold, ele traz isso de uma forma bem interessante para a obra. Eu acho que esse é o ponto de diferenciar Um Completo Desconhecido de outras tantas cinebiografias, onde aqui a gente tem o talento, né, o sucesso sendo imposto ao Bob Dylan, né? Aquela coisa que ele meio que ele gosta de cantar, ele quer cantar, ele tem essa coisa que ele é meio que descoberto, ele vai se descobrindo ali no meio folk, mas a forma como é colocado nele a idealização de um ícone do folk, isso vai sendo muito trabalhado até pela forma que o próprio Bob Dylan ele parece que rejeita uma parte disso, ele rejeita um pouco essa questão de se tornar um ícone, de se tornar uma estrela. E aí a gente tem vários momentos que a gente vai vendo isso sendo demonstrado. Acho que um dos momentos que mais me chama a atenção é o momento que ele vai ver uma outra banda num bar e aí as pessoas notam que ele está ali, começa aquele alvoroço, e a primeira coisa que ele faz é querer fugir. Vários momentos a gente vê como o Bob Dylan do Timothée Chalamet, né, o Bob Dylan do filme, ele não tá ali interessado em estar no centro. O próprio James Mangold ele também não tá interessado em centralizar o Bob Dylan como essa figura gigantesca, maravilhosa, brilhante. Isso não apenas é notado pela forma como a gente vê os enquadramentos, né? O Bob Dylan sempre ali meio que saindo do quadro, parece que ele tá sempre de saída, ele tá sempre fugindo da própria lente do diretor, mas também pelo fato da fotografia ser trabalhada de várias maneiras e em vários momentos como uma coisa, um tom mais melancólico, seja porque são tons mais escuros, seja porque são espaços mais fechados, o que passa um senso de melancolia, passa um senso de meio que garoto problema, né? Aquela coisa de transformar o Bob Dylan nessa figura que é muito menos o cantor grandioso, genial, e mais nesse garoto problemático que ainda não se encontrou necessariamente e que nesse processo de se encontrar, ainda mais quando a gente fala de se encontrar na música, vai passar por alguns percalços que vão sendo mostrados no filme, sejam com as relações que ele nutre com as outras pessoas, seja com a forma como ele se relaciona com a própria música, quando ele decide, por exemplo, não querer cantar as músicas que são mais antigas, ele querer sempre estar buscando uma inovação, sempre estar olhando para frente, sempre estar querendo trazer as novas músicas para o público, e isso nem sempre ser bem aceito até pelo próprio público. Eu sinto que eu devo falar aqui sobre a atuação do Timothée Chalamet, né, que não é só o protagonista do filme, mas é um ator que já vem tendo muito destaque há muitos anos em várias produções. Eu acho o Timothée Chalamet um ator muito talentoso, eu gosto dele, mas aqui eu vejo uma faceta diferente. Eu acho que a forma como ele trabalha as diversas nuances da figura do Bob Dylan são muito interessantes. Ele traz aí um ar de capturar a complexidade da figura que o Bob Dylan é, né? Não só no sentido pessoal, mas no sentido profissional também. A gente tem aquela coisa que eu acho que a gente acaba se apegando a esse detalhe, que é o fato do Timothée Chalamet ele estar cantando no filme, né? Ele tá cantando no filme, ele canta muito bem, ele acaba representando muito bem as músicas ali, nos momentos musicais ele consegue ter esse destaque bastante, principalmente quando ele tá em cenas de show. Eu acho que ele faz isso muito bem, ele consegue passar toda um certo peso para a atuação que ele tem como Bob Dylan, que funciona muito bem com toda a lógica mais pé no chão, mais pesada que o James Mangold constrói aqui na atmosfera do filme. Apesar de eu ter que falar assim do Chalamet, né, de ter que destacar o protagonista do filme, o fato é que todo o elenco ele tá muito bom, tá realmente excelente, assim. Eu gostei muito das atuações, eu gostei muito das dinâmicas entre os atores. O Edward Norton tá muito bem e a Mônica Bárbaro também. Os dois atores eles tiveram reconhecimento aí no Oscar nas indicações, né? Foram indicados a atriz coadjuvante, ator coadjuvante. E a Elle Fanning tá maravilhosa, que faltou reconhecimento pra ela, porque ela tá muito bem, eu arrisco a dizer que ela tá até melhor que a Mônica Bárbaro. Ela passa muito no olhar, ela tem aquela coisa, uma postura, um peso, né? Ela é carregada
assim, no filme, a personagem dela. Então, até os momentos que ela se emociona, a relação dela com o Bob Dylan, né? A relação da personagem da Ellie Fanning com o Bob Dylan é muito legal. Isso traz ali uma dinâmica que eu acho que cria uma âncora emocional pro filme que é muito forte. A gente entende toda a complexidade da figura central, que é o Bob Dylan, pela forma como ele se relaciona com ela, que não é um relacionamento simples, fácil, é aquela coisa que tem, acho que é muito humana, assim, de ter dúvidas, de ter problemas, e que também tá longe de ser idealizada. Mas ao mesmo tempo também, tal qual outras questões do Bob Dylan, tá longe de ser problematizada demais. Eu acho que é até legal como James Mangold, ele não tenta problematizar tanto e focar ali nos problemas do Dylan como vícios ou traição. É mais ali aquela coisa realmente de como ele se comporta diante do sucesso, como ele se comporta diante da idealização, e os conflitos dele vêm muito mais dessa relação com o próprio sucesso, com o próprio legado, com o próprio talento, né, quando ele fala sobre como as músicas vêm pra ele, do que necessariamente com essas coisas mais mundanas, sabe? Um vício em drogas, um vício em álcool, uma traição que ele comete. Tudo isso está no filme, é mencionado no filme, não tá aquela obra chapa branca, mas também não é uma obra que parece se interessar muito em se aprofundar nesse aspecto da figura do Bob Dylan, o que eu acho bem positivo e que de certa forma também funciona para diferenciar esse de outros filmes, que eu acho que é meio que a grande intenção do James Mangold, de fazer um filme que tente honrar ao máximo possível o Bob Dylan sem cair na mesma armadilha de todos os outros filmes, cinebiografias que a gente está assistindo todos os anos, né, que estão sendo despejadas no cinema todos os anos e que parecem cada vez mais clichês e iguais umas às outras, dentro das mesmas lógicas. E aí a gente tem uma outra que se destaca, e eu diria que o Completo Desconhecido acaba se destacando por causa dessas coisas. E todo esse sentimento se fecha muito bem no clímax da obra, que é no Newport Folk Festival. Eu acho que ali é justamente onde todo esse espírito mais rebelde do filme, no meio da contracultura, de se impor, de tentar ir na contramão do que todo mundo tá querendo te colocar, te impor, acaba sendo encapsulada em uma baita de uma sequência, onde eu acho que não tem apenas o destaque para a atuação do Timothée Chalamet, mas também realmente para todo o sentimento que o filme vem causando em diversos momentos. É aquela coisa que se o James Mangold ele tenta meio que ir contra o que se espera de uma cinebiografia hoje e trazer esse filme que tenta chegar o mais perto possível de honrar o Bob Dylan, honrar a figura que ele foi, aqui a gente tem uma sequência onde a gente vê o próprio Bob Dylan fazendo algo parecido, né? Também indo contra a imposição que as pessoas estão fazendo a ele, e isso acaba se tornando um clímax pro filme, né? Um auge do filme, que não só é diferente daquela coisa que a gente se espera de uma cinebiografia onde o auge vai ser o grande show, o grande momento do artista, mas também traz todo esse ar que faz sentido para toda a jornada de um completo desconhecido, né? Toda essa jornada que meio que é a contraposição de uma cinebiografia. É realmente um baita trabalho que eu acho que a gente tem um diretor que tá voltado para uma lógica de biografia mais pé no chão, né? E não tenta fazer algo muito grandioso, o que eu acho super válido, desde que funcione. Ele não tenta fazer aquela coisa que vai revolucionar, que vai tentar desconstruir e reconstruir o subgênero de cinebiografias. Não, ele faz algo que funciona dentro da personalidade da figura que ele tá trabalhando ali, né, que é o Bob Dylan. E ao mesmo tempo ele faz uma biografia que funciona ao tentar fugir ao máximo possível da lógica interna que todas as outras biografias parecem seguir desde Bohemian Rhapsody. É claro que aqui e ali ele cai em algum clichê, aqui e ali ele faz aquela coisa de trazer momentos que a gente já espera, né? Tem alguns conflitos que meio que a gente vê que tem que bater, tem que estar ali no filme. Parece que é quase uma obrigação, mas ao mesmo tempo ele consegue se diferenciar o suficiente para fazer um filme que não apenas envolve, como é interessante, é legal para apresentar o cantor para uma geração aí, para um público que não o conhece e que ao mesmo tempo consegue dar aquele ar de alívio de a gente não tá vendo um puro e simples mais do mesmo. Então, para Um Completo Desconhecido, nota 7. Eu acho que é justamente essa questão, tipo, não precisa ser um filme totalmente revolucionário, um filme totalmente grandioso. Eu acho que tendo a sua ideia, tendo a sua proposta e cumprindo ela da melhor forma possível, a gente consegue ter um filme que ele, mesmo quando ele vai pro clichê, mesmo ele trazendo alguns clichês, ele acaba sendo mais satisfatório do que a gente espera. E eu acho que o Completo Desconhecido lida justamente com isso, né? Eu tava com uma expectativa super baixa, falei, nossa, mais uma cinebiografia, mais um filme de cantor, que vai ser a mesmice de sempre. E não, a gente tem um filme que ele realmente consegue se destacar, consegue fazer algo legal. E acho que mais importante de tudo,
faz com que a gente se interesse pela figura que está sendo mostrada em tela, o que é muito mais do que alguns outros filmes fizeram. Mas eu queria saber se você já assistiu Um Completo Desconhecido, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu. Se você ainda não assistiu, comenta a sua expectativa. Eu tô bastante curioso justamente pela forma como eu me senti assistindo esse filme, já que recentemente a gente teve uma baita cinebiografia, que foi Better Man. Esse sim, um filme que tenta brincar mais com a fórmula, tenta mais trazer algo bem mais novo, mais louco para a fórmula da cinebiografia. E ao mesmo tempo a gente teve um documentário do Elton John Never Too Late, que já vai pro lado contrário, tenta ser aquela coisa, vamos recapitular a carreira do cantor, e é isso, é a coisa mais quadradinha possível, apesar de ter um ou outro lampejo de criatividade bem legal. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.